Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. O jornalista Dorian Jorge Freire nasceu em Mossoró no dia 14 de outubro de 1933. Filho de Jorge Freire e Dona Dolores. Dorian casou-se com a prima, Maria Cândida de Medeiros Freire. Pai de 5 filhos, 13 netos e uma bisneta. Dorian nasceu em berço literário, sendo um leitor voraz desde a infância. Já adolescente começou a escrever para jornais, assinando artigos sob o pseudônimo de Fenelon Grey. Bem-sucedido na profissão, Dorian logo levantou voo para a capital paulista, onde trabalhou como repórter, editor, diretor e publicitário. Também atuou na imprensa natalense, no Diário de Natal e Tribuna do Norte. Mas sempre retornava para São Paulo, onde morou por mais de 20 anos, terra por quem se declarava apaixonado. Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da capital paulista, Dorian foi professor do curso de Direito na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, e tem 3 livros publicados. Na região sudeste, Dorian Jorge Freire colecionou amizades com jornalistas, poetas e escritores de renome. Mesmo doente, por conta de 3 acidentes vasculares cerebrais e 2 infartos, Dorian escrevia coluna semanal na Gazeta do Oeste e concedeu essa entrevista, gravada no dia 17 de dezembro de 2003. Para participar da conversa com Dorian Jorge Freire, convidamos o jornalista e poeta Mário Gerson e Dona Maria Cândida. Também neto, filho, pai e avô de jornalistas, Dorian Jorge Freire faleceu no dia 24 de agosto de 2005. Estamos apresentando diretamente da sua residência, na Praça da Redenção. Sabemos todos nós que você é filho de Mossoró, mas... Nasceu ali, aqui dentro, não é, Dorian? E os seus pais, Dorian, sua infância mesmo, sua formação? Foi toda aqui. Como se deu? Como você se sentiu? Como foi formado? Muita saudade. Muita saudade. Teve muitas presenças de outras na infância, de outras pessoas, eu digo assim, outros filhos, outros irmãos, eram numerosos? Como se deu isso? Não era muito numeroso. Seu Dorian, e a sua relação com seu pai e com a leitura quando era jovem? Meu pai mesmo. Ótima. Ótima, tanto com meu pai como com minha mãe. Na sua casa e das bibliotecas? Do pai e da mãe dele. E o livro da sua infância, qual era? Qual autor? Graciliano Ramos. Dorian, fale também sobre suas primeiras formação, seus primeiros estudos. Você frequentou as primeiras escolas?
a família, o ferro, foi particular, era coisa boa, Eu fui aluno com professores particulares. era coisa boa, Foi coisa boa. a coisa boa. Não gostei de colégio. Não gostei, Não gostei de não colégio. gostei do colégio. Por quê? Porque o colégio não lhe trazia... Não trazia. Trouxe muito aborrecimento. Mas você logo cedo, muito cedo, viu assim, o pendor, uma certa atração pelas letras? Muito cedo? Desde menino. Isso vi numa entrevista uma vez, que você começou a frequentar jornal, por exemplo, o jornal moçoroense, ainda garotinho, assim, em torno de 10 anos, por aí? Por aí? E o que? Fazia o que lá? Já fazia alguma revisão? Eu era repórter. E eu vi Duarte Filho. Foi uma vez eu vi Duarte Filho. É verdade que o senhor queria ser padre? Por quê? Eu seria melhor padre do que jornalista. Aos 16 anos era redator de Moçoroense? Aos 14 anos. Aos 14 anos. Como foi essa experiência para o senhor? Lembra de algum caso de jornal dessa época? Debates políticos. Você gostava dos temas políticos? Polêmicos também? Isso aí disso. Hein? Ele, Jaime e Rafael. O nosso entrevistado de alguns dias atrás, o Rai Brito, falava que tinha uma loja próximo da redação e olhava muito para vocês, exatamente você falando aí agora sobre os três, que olhava muito para vocês porque vocês tinham uma espécie de confrarias, de conversa, de papinho em determinada hora, antes do trabalho propriamente dito. Dorian, sobre a mocidade, assim, a juventude, os primeiros momentos de jovem, você se dava bem? Tem uma frase, não sei, você se dava melhor com as mulheres do que com os homens? Bom, As amigas. as amigas não dão para os amigos. Ainda bem. Mas por que você achava isso, Dorian? Eram mais o quê? Sinceras. Sinceras, né? O senhor disse, como não sei falar, escrevo. Continua achando que não sabe falar? Você está vendo? E o que o senhor diz sobre a leitura em Mossoró? Pouca gente lê. É verdade. O que é que você atribui a isso, Dorian? Ignorância só pode ser. Como é? Tá entendendo? Ignorância só pode ser. Ignorância dos professores. A orientação, a cultura, o hábito. E o jornalismo aqui de Mossoró, como é que você vê? Como é que você define? Muito bom. Foi bom. Foi bom. Hoje foi muito bom. Hoje está muito bom. Tem?
Menino, uma geração de meninos. Menina. Muito bom. Muitos jornais, Dorian. Você nunca viu antes assim, por exemplo, Mossoró com 3 jornais? Já houve um momento assim? É raro no Brasil inteiro. É raro no Brasil inteiro. Coluna. Tanta coluna. É verdade. Muita coluna. Tem muita coluna. Fica muito de opinião. E antes, você comparando o jornal de ontem com o de hoje, como você vê isso? É melhor? Hoje é Oi. mais dinâmico. Hoje é mais mais dinâmico. dinâmico. Isso. Como? Jorge Freire. Rafael, antigamente tinha Jorge Freire. Rafael. Jorge, Rafael. Quem? Lauro foi um grande jornalista. Lauro Escócia foi um grande jornalista. Tá certo. Você atribui isso a essa fonte moderna, por exemplo, a internet? Ou mesmo fruto de quê? Porque nós agora temos um jornal assim, dinâmico. É a força do próprio jornal. Quem o senhor gosta de ler na Terra, Sr. Dorian? Todos. O senhor lê o jornal todo. Até a parte de polícia. E de livros? Como? 3 de uma vez. Eu leio geralmente 3 de uma vez. Estilos diferentes? Estou lendo as cartas de Tristão ao senhor Amoroso Lima para a filha. A biografia de Oscar Niemeyer. No tempo de menino, jornal de estudantes. Nele saíram os meus primeiros artigos, violentíssimos. Os mais velhos acharam que fossem de autoria de meu pai. Enganaram-se. Meu pai sempre escreveu melhor do que o filho, numa prosa disciplinada e asséptica. Agora um jornal, diário, em cidade enorme, a maior, sem limitações. Eu não temia a experiência, mas amedrontava-me estar face a face com o sonho concretizado. Ai, a minha. Ai, a minha. Como vai sua saúde? Ótimo. Só estou atingido da perna da boca. O resto é muito bom. Muito bem. Os seus últimos momentos têm sido mais de leitura? Você tem gostado também de televisão, também de rádio? Ele vê muito televisão. Por que o senhor assinava com o pseudônimo de Fernando Grey? De besta? E como era essa experiência de assinar com o pseudônimo? Por quê? Por nada. Ô Dorian, tinha mais aqui, era muito mais frequente no seu tempo escrever com pseudônimos do que hoje, não? Você tem percebido isso? Eu tenho a impressão que tinha isso lá muito mais frequente do que hoje, não? Quem sabe assim uma moda, né?
Essa casa te lembra muita coisa, né? Me lembra você muita coisa. É a infância. É melhor a minha vida. Foi o melhor momento da minha vida. Melhor a minha vida. Melhor momento da minha vida. Há alguma coisa aqui que venha de lá, de detrás, sem ser puramente essa estrutura física, assim? Essa coisa já modificou muito, né? A residência, você já modificou? Não, a mudança muito, foi não. pequena. É muito bonito. Ele não deixa eu trocar essa porta. Ah, muito bem. Aliás, as portas porque a mãe sentava aqui perto. Muito bem, muito bem. Ainda é uma porta naquele modelo que tem um É, corte no meio. exato. É, interessante. Eu tenho O cajá e a cajarana também, ele não... É da infância? É da infância. Oh, maravilha. O pé de cajarana. Muito bom. E sobre essa árvore, o senhor poderia falar mais um pouco? É uma luta. Eu vou vir cortar. O pessoal vem cortar? Vem cortar. Querendo cortar. Está conosco também Silene, é uma auxiliar de Dorian, que está com ele há algum tempo e conversa com muita destreza, com muita facilidade com Dorian. Entende muito. Entende muito Dorian, entende bastante Dorian. Então ele está aqui conosco também, fazendo parte desse papinho, dessa conversa para a história. Sr. Dorian, em que o senhor se inspira para escrever hoje? No passado. No passado. Você escreve pensando e depois escrevendo? Eu vou para Eu vou para a máquina e escrevo. Você faz o seu texto. Chegou assim à fase da computação? Você usa computador, Dorian? Não foi. Ele brigou, foi muito com o computador, mas não teve jeito. Não esquece a maquininha, né? A máquina é aquela convencional que a pessoa já habitua. Escreve com facilidade, certamente, né, Dorian? Você é um bom digitador, certamente, não? Hoje ele escreve só com a mão esquerda. Só com a mão esquerda? Mas deve ter muita facilidade para escrever. Você escreve muito mais do que o que você publica, não? Muito mais. Você apenas tira uns extratozinhos do que você publica, né? Porque você está publicando assim mais aqui para os jornais de Mossoró hoje, né? E, Sr. Dorian, que dia e hora o senhor escreve sua coluna? De manhã. De manhã. E entrega sempre quando a sua coluna? Na sexta-feira. Escreve de uma tacada só ou você pega um pedacinho, sai, depois... Escrevia numa tacada. Hoje não, porque ele se cansa. Escreve durante a semana. 5 tacadas. E quem foi seu maior incentivador, Dorian, no jornalismo, nessa questão de escrever para o jornal, de expressar a sua opinião? Quem foi que lhe incentivou mais? Meu pai. Olhar das costas, meu pai. Exerceu a profissão como jornalista em Mossoró, mas também foi à distância, né? Natal. São Paulo. São Paulo. São Paulo você deixou muito lá, não, Dorian? Você produziu bastante, não? Estava na fase mesmo de... O melhor time. Melhor time. Foi o melhor tempo dele. Foi uma Como? flor. Ele estava na flor da idade. Muito bom. Que você foi para lá? Não, 20 anos. De 54 a 75. É verdade que São Paulo foi a comoção de sua vida? Por quê? Eu adoro, quero muito bem a São Paulo. Pretende voltar a São Paulo? Nem a uma viagem?
Já foi. Já foi. Dorian, por que não se dedicou a escrever livros? Eu não tenho capacidade. Você escreveu, hein? E os livros que você escreveu, acho que... Não sei, mas eu vejo aí boas referências. Bobagem. Preferiu mais o jornal mesmo. É o que eu gosto. E há quanto tempo o senhor mantém sua biblioteca? Desde que Quando nasceu. nasceu. Gosta dos livros? Amante dos livros? Diga galega pra É verdade que o senhor falou em entrevista que o senhor nasceu antes dos livros? Já existia antes deles? Eles já existiam antes do senhor? É a sua vida. Se não fosse do livro, o que é que eu faria? Se não fosse os livros. É muito... uma motivação forte. Minha sequela. É minha sequela. Os livros. Memoriza muito eles, se um desaparece, você sabe? Na hora. Roubaram muitos livros. Foi. Ai, Deus. É mesmo, rapaz? Melhor recordação de São Paulo? Como? Os amigos. O pessoal de São Paulo não tinha amigos. Ainda tem amigos por lá? Tenho. Tem Loyola, Oi, o Rui Espírito Santo. Conta. 20 anos. É. 20 anos. Dorian, lá você foi muito, assim, ocupou funções diferentes. Você foi de jornalista, de repórter, até diretor Até diretor. Até diretor. publicitário. E trabalhou com, se não me engano, com o José Dirceu? Ele trabalhou comigo. Ele que trabalhou. Como foi isso aí? Como foi? Conta essa história aí. Eu fui trabalhar Eu fui trabalhar no escritório do deputado Avalone Júnior no e ele estava lá, era office boy. Office boy. E isso passou o tempo? Como foi esse trabalho? 3 anos. 3 anos. Bom sujeito? Mas na época era muito jovem ainda, não era? Que idade, Dorian? Ele é muito mais moço do que eu. Você terminou também cursos lá fora? Você não fez a faculdade? Não, A faculdade, fez a faculdade de Direito em São Paulo. A Faculdade de Direito em São Paulo. Aonde você fez? Onde? Quando você veio para Mossoró, eu lembro-me bem, Dorian, você chegou a ser professor aqui da nossa universidade. 8 anos. Fui professor 8 anos. Inclusive foi meu professor. Direito Civil. 5 anos. Verdade. E da Europa, Dorian? O que o senhor gostou mais da Europa? Florença. Florença. É verdade que o senhor já entrevistou grandes escritores como Aldous Huxley? Todos os escritores Os passaram por escritores mim. que passaram em São Paulo. Eu ia como repórter. Você nunca se arrependeu de ter vindo de São Paulo? Arrependi. Eu adorava São Paulo. Andava muito em Andava São Paulo. Quatro filhos. Como? Parece. 4 filhos.
Eu andava muito em São Paulo, parei aqui, o Casquinho. E não cresci. teve 4 isquemias. Aqui teve 4 isquemias. São Paulo tem relação com o período da ditadura? Eu fui vítima da ditadura. Eu fui proibido. Mas não chegou a ser preso, não. Não. Proibido. Foi proibido. Minha filha é Minha saudável. filha mais velha, Maria da Saudade, era menina. Adorava porque tinha polícia na porta. E passou muito tempo nessa chave? Isso pra você o quê? Você foi duro. Sem poder publicar, Nem ganhar. nem ganhar. Aí foi trabalhar. Aí Maria Cândida foi trabalhar. E Isso foi o pai. E Tristão, doutor Alceu, Foi para arrumar emprego. foi lutar para arrumar um emprego para ele. E o Tristão foi o amigo que lhe ajudou? Como era a sua relação com ele? Discípulo para mestre. E ajudou financeiramente? Não. Ajudava com o apoio moral e o intelectual junto ao Senhor. O dinheiro vinha daqui de Mossoró. A ajuda financeira ia. Do sogro e do meu avô. Nessa época também eram poucas as crianças, não é? Você tinha quantos filhos na época? Tinha 5. Ah, já tinha 5 filhos. Já era. Foi duro, né? Imagina. Em São Paulo, candidatei-me a vários empregos de datilógrafo, um deles no Moinho Santista. A única saída para procurar a última hora, embora eu não quisesse por nada trabalhar em jornal. Fomos, meu pai e eu. Anunciados, ficamos esperando, sentados, calados, tensos. Eu estava ali para pedir emprego? O que diria? Como diria? Álvaro Paz Leme, secretário e praticamente dono e manda-chuva do jornal, foi cordialíssimo. Lembrou-se do telefonema de Admar Morel, disse-me algumas palavras de encorajamento, apresentou-me ao chefe da reportagem, Ibiapaba Martins, determinando o imediato início do meu estágio. No dia 15 de janeiro de 1955, acordei às 5 horas da manhã. Enfileirei-me no ponto de ônibus, enfrentei a escuridão, tomei o ônibus cheio até o gargalo, me espremi, me confundi e consegui chegar no horário. Estágio, 3.000 cruzeiros. 8 dias e sou mandado à ala internacional do aeroporto de Congonhas. Vários homens que conversam baixo. De volta à redação, além da notícia da inauguração, uma lauda sobre a conversa ouvida. No dia seguinte, aparece a matéria política em destaque. Transformado o que apenas ouvi em entrevista que teria sido concedida ao jornal. Sou chamado à sala do diretor. Quer pessoalmente animar e conhecer o repórter. Disse impressionado com a minha argúcia. Rosnei alguma coisa e ele autorizou a minha